Ô galera! E aí galera, tudo bem? Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos entrando aí, já já a Augusta já vai estar junto conosco também. Deixa eu já chamar ela aqui. Ao vivo, nós dois. Aleluia, seja bem-vindo. Vai entrando aí, Tatiele, Maria Eduarda. Vai convidando a galera aí. Chega mais, chega mais. Vai entrando Letícia. E aí, Leticinha? Vai entrando aí, galera. Vai chamando todo mundo. Reginaldo. Bem-vindo. E aí, discípulo amado. Você que já entrou, vai apertando o aviãozinho aí, enviando para a galera, envia para todo mundo aí, para poder participar junto conosco dessa nossa live de hoje à tarde. Eu e a minha esposa estamos aqui envolvidos, né? Queremos dar o melhor para você, de fazermos uma live onde nós queremos dar um assunto muito importante, né? E com certeza para te abençoar, para falar o seu coração. Eu acredito que você tem várias outras pessoas que você quer que seja abençoado nesse momento, seja abençoado nessa tarde pela palavra de Deus, por um princípio poderoso do Evangelho. Então vai convidando, eu vou deixar um tempinho aqui para você ir convidando a galera aí, vai lá no aviãozinho, aperta o botãozinho aí, põe o nome de umas 20 pessoas, rapidão faz isso aí para a gente poder já começar aqui e entrar no assunto. Antes de entrar no assunto, eu vou esperar você fazer isso, vou te dar um tempinho, tá bom? Vamos ouvindo a canção aqui enquanto... E aí, o som tá beleza? Todo mundo tá ouvindo ok? Faz o teste aí, Augusta, Graziele, meu amor. Boa tarde, pessoal. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Só aumentar um pouquinho aí, vai ficar mais top ainda. Mas tá beleza. Aí. E aí, pessoal, já chamou a galera? Vamos lá. Estamos aí, né? O Breuzinho falando aí, vocês estão juntos, mas estão em telas diferentes. Separados jamais. Essa palavra a gente nem usa no nosso vocabulário, Breuzinho. Mas estamos juntos. O som tá ok então, né? Amém, amém, galera. Então vamos iniciar a nossa live. Eu quero convidar você a abrir seu coração para esse dia, para essa tarde, para esse momento precioso, onde Deus tem muitas coisas para falar ao seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar, abençoando, liberando esse ambiente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro. Declaro um ambiente liberado, um ambiente de vida, do poder de Deus, que possa alcançar cada coração, cada pessoa que estiver participando dessa live, ela possa realmente ser alcançada, tocada pelo Senhor, de uma maneira sobrenatural, de maneira poderosa. Assim eu oro, declaro em nome de Jesus, eu chamo a existência do ambiente, do fluir de Deus, da vida de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Ainda dá tempo, nós estamos no início, mais uma vez eu vou insistir para você, vai lá no aviãozinho, convida o pessoal aí, chama a galera para essa tarde participar junto conosco, né, desse momento, dessa live, serem realmente abençoados. Nós vimos aí agora a Isabela, né, participando, a Isabela junto conosco aí. Seja bem-vinda, Isabela, Kelly, Cálita, vai chegando mais aí, amém? Vitória, glória a Deus. Vamos que vamos. Vai ser poderoso. Amém. Amém, amém. Bem, meus irmãos, vocês jovens, seres viventes, hoje nós vamos falar sobre
um assunto muito joia. Né? Nós queremos fazer para você, junto aqui eu e minha esposa, sobre algumas coisas importantes a respeito de escolhas, né? E nós vamos falar sobre uma escolha que traz ruína, né? Que vai trazer para você, né? Vamos dizer assim, muitas coisas negativas, um resultado terrível, que muitas vezes é o que nós estamos fazendo, que é o que nós estamos vivendo. Então, por isso que é importante nós termos esse entendimento porque há um ditado muito interessante: você tem escolhas, mas você não escolhe as consequências dela. Né? Então, essa é uma realidade. É igual se nós podemos falar aquilo, né? Aquilo que você planta, você vai colher. Então, o que é isso? A escolha ela está numa plantação. Né? Você precisa entender que você vive, e ao viver você vai estar diante de várias situações que vai exigir de você escolhas, posicionamentos. E essas escolhas e posicionamentos vai falar muito de onde você vai chegar, do seu sucesso, de você ser bem-sucedido, sabe? Da onde você vai realmente alcançar como alvo, como objetivo. Então a escolha, ela acaba sendo muito importante. Né? Você saber como lidar, você saber como se posicionar diante de situações, de adversidades, de momentos importantes da sua vida. Então tudo isso é muito importante. E eu, introduzindo esse assunto aqui junto com você, eu quero falar sobre um momento na Bíblia, onde nós vamos chegar a esse momento de escolha. Mas antes de chegar a esse momento de escolha, eu quero fazer uma rápida introdução junto com você. Amém? E aí, amor, tá ok? Podemos continuar? Você quer falar alguma coisa também? Dominique, chega bem. Chega aí. Raquel, olha só, Raquel. Que bom ter você. Então, olha só, o que é a introdução que eu quero falar para você? Então, na Bíblia... Então, fala aí. A respeito desse assunto que nós vamos falar hoje, e essas escolhas que nós vamos exemplificar de pessoas na Bíblia, né? Essas escolhas foram feitas de uma forma com um olhar. Tem um olhar nessas escolhas. Não é apenas uma decisão que eu escuto e decido aqui, mas eu tive que ter um olhar. Um olhar para me decidir algo. E é muito esse ponto que nós vamos falar também hoje, e uma diferença muito grande de uma pessoa que teve uma escolha diante de um olhar, né? Ele olhou, foi levado por aquilo que ele estava vendo, e o resultado não foi legal, mas também tem aquele que olhou de uma maneira diferente, e diante dessa maneira diferente que ele olhou, a escolha dele foi uma escolha que levou ele a um sucesso e um exemplo para nós. E é isso que eu quero contribuir aqui nessa tarde. Eu quero que você esteja aí com a gente, porque eu acho que vai falar muito no seu coração, porque falou comigo, me lembrou de coisas, de escolhas, de situações que eu vivenciei na minha vida, que eu tive que realmente... Vamos falar então um pouco de Ló. Essa é a história de um dos personagens que nós vamos citar hoje, que é Ló. Amém. Então junto com o que o Augusto está falando, sobre esse entendimento a respeito de Ló, né, que a escolha está completamente ligada ao seu nível de visão, né, o seu nível de... Quando eu falo visão, eu quero falar de espiritualidade, de você ser um ser espiritual. Então, a sua compreensão de revelação, de visão do propósito, da sua identidade, está completamente ligada ao seu tipo e à sua maneira de escolher as coisas. Então, como a Augusta falou a respeito de olhar, né, meu amor? Você falou assim a respeito que que a escolha está completamente a maneira de você olhar. Essa maneira é a visão, é a revelação, é a compreensão, é o entendimento, a clareza da sua identidade, do seu propósito, daquilo que Deus tem para você. E falando sobre Ló, então quem que foi Ló? Ló, ele foi o sobrinho de Abraão. Então, Abraão nós conhecemos como um grande homem de Deus, como um referencial de um homem de fé, de um homem, vamos dizer assim, pai de multidões, onde Deus começou a mover através de Abraão. Né? E como que foi essa questão de Ló e Abraão? Qual a aplicação que nós vamos fazer sobre Ló e Abraão? Então, Abraão, sendo um homem de Deus,
e vamos dizer assim, um homem de aliança, onde Deus ele renova ali o seu terceiro começo, vamos dizer, é na vida de Abraão. E Deus dá uma palavra para Abraão, fala assim: Abraão, eu quero te usar, mas eu preciso que você saia da tua parentela, sai da sua casa, pega sua mulher, casa com sua mulher e vai para onde eu te mostrarei. Né? Primeiro, então, Deus fala isso para Abraão, tirando Abraão de todo o conforto, vamos dizer assim, o conforto familiar, né? Tirando Abraão de toda essa questão de estar próximo das coisas, porque Deus ele queria ter um tempo de preparação, de consagração de Abraão. E o que acontece? Nesse momento que Abraão ele sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais, ele leva o seu sobrinho, Ló, com ele. Aqui os dois já eram adultos, já eram casados, porque Ló tinha sua esposa, seus filhos, e tanto Abraão quanto Ló, eles eram homens de bens, com muitos bens financeiros, porque eles tinham funcionários que trabalhavam para eles. Eles tinham, vamos dizer assim, os seus rebanhos. E o que acontece? Então Abraão é conduzido, sai ali da tua parentela, vai para a terra onde o Senhor mostrou para ele, só que ele leva Ló junto, seu sobrinho, que gostava muito, que estava envolvido. E muitas vezes, o que acontece? Nós estamos assim também. Nós estamos envolvidos em muitas coisas, só que ainda tem algumas coisas que estão junto a nós, porque nós amamos, porque nós gostamos, e então acaba que nós conduzimos juntos. Mas o Senhor deu uma direção para Abraão. E essa direção exigia o quê? Largue tudo. Deixe a sua parentela, a casa de seus pais. Só que o que acontece? E Abraão não fazendo isso, aconteceu uma circunstância que foi gerada ali naquele momento, onde eles estavam morando. E qual circunstância foi essa? Os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. E então houve o desentendimento nesse momento, onde Abraão, os pastores de Abraão e os pastores de Ló tiveram essa discussão. E o que foi necessário então? Abraão chegou à conclusão: Ló, não dá para nós permanecermos caminhando juntos. Chegou o momento onde nós temos que nos separar. Então, às vezes, acontecem situações, o Senhor vai gerar circunstâncias que nós vamos ter que tomar decisões. E aqui nós vamos começar aquilo que nós queremos compartilhar nessa tarde. Porque nesse momento que Abraão chega à conclusão que Ló tem que ir para um lado e ele vai para o outro, aqui nós vamos ter os princípios de escolha. Qual que é o sentido? Porque nós vamos falar hoje, o tema hoje que nós queremos falar é a escolha que gera ruína, né? Que traz ruína para nós, não é isso, amor? Então é esse entendimento, essa clareza. Então, aqui nós vamos ver duas maneiras de escolha. E nós queremos então trazer para você esse entendimento, e eu quero que a Augusta já comece falando sobre isso. Essa questão de Abraão mesmo, quando ele decidiu que não mais ficaria com Ló, que Ló não estaria mais junto com ele, foi porque Abraão ele tinha um chamado específico de Deus, ele tinha uma visão, mas Ló ele não estava no mesmo espírito que Abraão. Ló ele estava completamente fora do propósito que Abraão estava. No entanto, que realmente não era para Abraão levá-lo, né, junto. E aí chega esse momento que está lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E aí agora é o ponto-chave, porque Ló ele teve a oportunidade de escolher. E olha só, levantou Ló os olhos, imagine só, eu estou falando aqui, você vai imaginando. Olhou toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, certo? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente,
separando-se um do outro. Então, neste momento, Abraão e Ló se separou. Mas o que a gente quer aqui chamar sua atenção é o momento que Abraão dá a oportunidade para Ló escolher. Ló levanta os seus olhos, olha toda aquela campina, uma terra linda, maravilhosa, um jardim do Senhor, como diz a Bíblia. E ele, não se importando com que o seu tio poderia ficar, ele simplesmente foi apaixonado por aquele olhar, por aquela visão que ele teve das terras e escolher com o melhor, que diante dele era o melhor. Até o Diogo estava um negócio Las Vegas, Dubai. Isso, é isso mesmo. Então, Ló, ele fez essa escolha e escolheu diante daquilo que ele olhou. Mas Abraão foi tão sábio. Abraão foi sábio porque Abraão Amém. E compreendendo esse entendimento, né, aqui o que Augusto estava falando, que quando Ló olha para isso, simplesmente ele tem um olhar de você, vamos dizer assim, natural, as coisas naturais. De olhar de maneira natural para aquilo que muitas vezes é o que nós olhamos, para a nossa necessidade. Enquanto a Augusta vai organizando lá, eu vou falando aqui, tá bom? Então, muitas vezes nós olhamos simplesmente pela questão de você achar interessante, achar o que é mais conveniente para você, sabe? De você achar aquilo que é mais interessante para você, de mais bonito, de ter uma compreensão. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Dá um ok aí, um oizinho. Dá uma mãozinha aí para eu poder saber que você está me ouvindo ou não. Não está ouvindo? Dá para ouvir? Tá ouvindo bem aí? Augusto estava na outra tela. E então, o que Augusto estava falando? O que nós estamos falando aqui? Sobre essa questão de Ló. Então, quando Ló ele olha as campinas e vê aquela terra verdinha, ele então decide caminhar por aquilo que é conveniente, aquilo que é bonito, aquilo que é interessante, aquilo que é legal. E nós então vamos, né, caminhar dessa maneira, nesse entendimento. E muitas vezes nós escolhemos assim. Nós escolhemos por aquilo que é conveniente, por aquilo que é interessante para nós, por aquilo que nós achamos bonito, né? E ao caminhar dessa maneira, ao olhar assim, deixa eu só organizar aqui que gente, agora... não é pra gente ficar separado mesmo, viu? É pra ficar junto. Não sei o que aconteceu ali, que não deu pra ouvir, meu celular, nada. Então, vim pra cá, a gente vai fazer junto. Fazendo juntinho aqui. Então, deixar a Augusta dar aquela introdução que ela estava falando a respeito de Ló, para você poder ter essa compreensão. Fique junto conosco sim. aí e envia o aviãozinho aí para a galera, que ainda dá tempo, tem muitos minutos ainda para a gente poder continuar falando aqui, tá bom? Então, como eu estava falando ali, que naquele momento, quando Ló escolheu, né, Abraão deu oportunidade para ele escolher, ele foi levado por uma paixão daquilo que ele estava vendo, do que os olhos naturais dele estavam vendo. Ele não se importou com o que o tio dele ficaria, que na verdade ficou com o resto. Só que Abraão, essa atitude de Abraão dar a oportunidade dele escolher, foi uma atitude nobre e de alguém que sabia que onde quer que ele fosse, ele tinha um respaldo de Deus. Que até naquela escolha de Ló, mostrava o coração, mostrava a intenção e o propósito ia se cumprir da mesma forma. Então, Abraão, pela visão que ele tinha
clara também, né, do que ele foi chamado, que ele teria que fazer. Ele simplesmente deu opção para Ló, e Ló escolheu a melhor parte, vamos dizer assim, aos olhos naturais. Porque até eu estava lendo que até hoje um dos conflitos maiores é naquela região do Oriente, onde aconteceu esse fato. Devido a essa escolha desses dois parentes que ali chegou um momento que não deu certo de andarem juntos. Então, esse é um cuidado que nós estamos hoje querendo passar para vocês diante dessas escolhas, porque aí nós vamos falar para vocês o que aconteceu com Ló devido a ele escolher isso de forma natural. Porque aos olhos dele ele queria o melhor, era a melhor terra, né? A gente até falou que parece muito, se fosse hoje, imagina, Dubai, Las Vegas, isso é chamativo, sim. Mas nem sempre aquilo que você escolhe, que você olha e fala, uau, eu vou ter sucesso nisso. Nossa, isso vai fazer eu prosperar, isso vai me abençoar, isso vai ser bom. E aí, onde a gente pode falar mais a respeito de uma outra forma que você tem que entender a respeito de como que você tem, quais são os critérios que você tem tido para fazer escolhas na sua vida. Porque o fim dessa escolha de Ló, nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero te chamar a atenção hoje. Hoje, às vezes você que está nos ouvindo está numa situação devido a uma escolha que você fez. Ou até mesmo tem tido oportunidades nesses dias, nesses momentos, de você escolher. De você escolher, e aí às vezes você está olhando o natural, você está olhando para aquilo que talvez não está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Porque o propósito, ele sempre está alinhado com aquilo que Deus tem para você. Então, Abraão, ele estava tão descansado em Deus, tão conectado com Deus, que simplesmente falou, se você... A única coisa que eu sei, Ló, é que até agora não tem dado certo a nossa parceria, que nós precisamos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas o importante é que, onde eu for, Deus vai estar comigo. Até a sua decisão. Em outras palavras, Abraão falou, até a sua decisão. O que você decidir, Deus está direcionando tudo. Só que aí o coração de Ló foi testado. Porque aí tem uma história antes, que não dá tempo da gente contar. Tanto que ele deu trabalho para Abraão. Tanto que Ló foi um peso para Abraão. E Abraão, naquele momento, decidiu, vamos separar. Então, esse entendimento é muito poderoso a respeito de nós não temos escolhas assim, aos olhos naturais, porque é o que muito acontece conosco hoje. Vamos um exemplo. Quero te dar um exemplo hoje de escolhas pelos olhos naturais. Você muitas vezes tem escolhido o curso e a sua carreira de acordo com aquilo que é mais rentável financeiro. Isso é completamente aos olhos naturais. Não que você precisa, não que seja errado você desejar os ganhos financeiros, mas você tem que colocar aquilo que é de Deus primeiro. O que é propósito de Deus para minha carreira, para o meu curso. Então, eu estou até vendo aqui agora nos comentários minha tia lá da Bahia. Um beijo, um abraço, tia Rita. É muito prazeroso ter você aqui participando junto conosco nessa live. Então, olha só. Quando eu falo a respeito de você ter esse entendimento de não fazer suas coisas de maneira simplesmente natural, assim como Ló fez. Então, um exemplo, a nobreza e a maturidade de Abraão a dar a oportunidade a Ló. Ló, pode escolher primeiro. Qual que é o nosso comportamento hoje? A maioria das vezes é nós que queremos escolher primeiro. E até escolher o que é mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que vai te levar ao que você realmente, às vezes, pensa que vai dar certo, ao que realmente é o seu alvo, ao que realmente... O caminho mais fácil, mais bonito, né? A gente falando assim, a gente pode falar, talvez aquela pessoa que você quer conhecer aí, você jovem, né? E acha ela bonita exteriormente falando, nossa, ela é linda, ele é lindo, é de Deus. Mas aí você não ora, você não pede para o Senhor, para Deus confirmar no seu coração se esse é o caminho que você tem que seguir, se esse é o emprego que você tem que aceitar, se esse é o curso que você quer fazer, se é da vontade do Senhor. Ló, ele simplesmente olhou
viu as coisas belas, viu a terra boa e falou: aqui eu posso plantar, eu posso colher. Se eu quiser vender essa terra, eu vou ficar rico. Eu posso ser o poder pode estar nas minhas mãos. Tudo isso foi influência de uma escolha. E isso está diante de nós, né? Hoje nós estamos num momento de isolamento, né? Que tá tudo aí. E assim, algo que Deus falou no meu coração aqui até agora, falando para vocês. Tem pessoas que estão escolhendo desistir. Tem pessoas que estão aí nos assistindo, tem pessoas que estão escolhendo desistir do seu casamento, da sua vida, desistir de amigos, porque aí você não está recebendo uma mensagem de alguém, e aí você fala: não, essa amizade também para mim já não vale mais, porque não tem valor. E aí começa a desistir de pessoas que você ama, desistir de até ser cristão. Não, eu não quero mais, porque agora eu estou vendo muita coisa, eu estou vendo que a igreja não é uma comigo, ninguém está dando moral, ninguém fala comigo. E aí você começa a alimentar o seu coração de coisas naturais, e os seus olhos, a visão vai mudando, porque você começa a gastar mais tempo na TV do que orar, do que buscar o Senhor. E aí as coisas vão mudando, porque as suas escolhas vão se tornando naturais. E você esquece daquilo que, para que você foi criado, por que você foi chamado, quem você é, sua identidade no Senhor. As coisas naturais roubam nosso coração. E roubou o coração de Ló. Ló, ele poderia ser o sucessor de Abraão. Nossa, eu tô até exagerando, né? Pensa. Mas olha só, imagina quem ele tinha do lado dele. O tio dele, parente, homem de Deus, que tinha um chamado, que tinha... E aí, já que Abraão levou ele, então ele tinha que aproveitar essa oportunidade. Quantas oportunidades nós temos diante de nós e nós não aproveitamos? Pessoas que estão do nosso lado, sejam amigos, sejam parentes, dentro da sua casa, que você pode se aliançar com ele e falar: ei, vamos nós dois juntos conquistar? Esse é o espírito de conquistador. De conquistador. Às vezes tem uma pessoa que tá melhor que você, então você agarra nela, porque aí você vai conseguir, junto com ela, conquistar coisas melhores. Eu falo assim, de aliança, de irmãos. Não é só casamento, não é só casais, não é só relacionamento assim. Mas é alguém que você pode ter uma aliança. É o seu pastor, é a pastora, é uma irmã de aliança da sua igreja, é alguém da sua família, dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha. Tudo isso, Deus pode te abençoar, depende da sua escolha. O que você tem escolhido nesses dias? O que você tem? Quais são as escolhas que tem feito, que faz diferença, mas os seus olhos, a maneira como você tem visto as coisas para você escolher. Qual tem sido esses critérios? São coisas naturais? Que você só olha e fala: uau, tá muito, é bom demais. E aí a gente parte para exemplos, né? Que a gente estava até conversando e lembrando de exemplos de pessoas que tiveram escolhas, fizeram escolhas e foram escolhas que levaram à ruína. Mas vamos falar de Ló? Vamos falar de Ló primeiro? Porque aí a gente entende por que foi ruim essa escolha de Ló. Então, não, falando e completando tudo isso que a minha esposa está falando, né? Sobre essa questão dessa conveniência de você simplesmente escolher por aquilo que é mais agradável, mais fácil, que aparentemente os meus olhos naturais, ao ver, eu encontro uma facilidade, eu encontro uma conveniência para mim, e muitas vezes nós estamos vivendo dessa maneira, né? Escolhendo de acordo com as minhas experiências naturais. Mas eu quero trazer para você hoje esse entendimento de você não ser natural nas suas escolhas, de você não caminhar simplesmente nas suas escolhas. Quando eu falo de olhos naturais, a palavra de Deus fala que nós não devemos olhar segundo o nosso olhar humano, viver segundo o nosso olhar humano. Nós precisamos ser espirituais. Por que eu estou falando para você? Porque nós somos seres celestiais. Eu e você, nós somos cidadão dos céus. E nós, então, temos que ser como Abraão, temos que ser como grandes homens de Deus. Abraão, acho que é um dos homens mais históricos da Bíblia, no sentido de importância, porque é de Abraão que começa um grande movimento, que é a aliança do Antigo Testamento. Uma das principais alianças do Antigo Testamento está em Abraão, que é considerado o terceiro começo de Deus. E só pôde ter essa aliança a partir do momento que Abraão também teve essa escolha. E se nós vamos olhar para a escolha também de Abraão, por mais nós queremos falar mais de Ló e dar o exemplo de Ló, porque
quando nós fazemos escolhas erradas, nós vamos atrair ruínas para nós. Nós vamos atrair condenação para nós. Porque nós vamos simplesmente pelo aquilo que nós olhamos e estamos vendo. Pelo aquilo que é natural. E o que é natural passa. O que é natural perde o valor. As coisas mudam. Mas aquilo que é espiritual permanece. Né? E Ló, então, quando ele faz essa escolha, ele então vai para essa cidade, para esse lugar, esse campus verdejante, né? Esse momento, esse lugar de, vamos dizer assim, de um jardim lindo, esverdeado. Ele está indo para um lugar aparentemente muito bonito. E era mesmo. Era muito atraente aos olhos. Por isso que nós precisamos guardar o nosso olhar. E precisamos realmente ter o nosso coração no Senhor. De sermos espirituais no Senhor. E aí, né, Ló perdeu a oportunidade devido a essa escolha que ele fez, natural, por aquilo que ele viu, e aí a gente já sabe o final dele, né? E nós temos exemplos de pessoas que se deixaram levar por coisas e escolhas que seus olhos admiraram mais do que aquilo que você tinha como uma promessa, aquilo que você tinha como um chamado. Porque isso nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Aquilo que eu falei, Ló tinha toda a oportunidade do mundo para ser bem-sucedido, para ser alguém que poderia estar ali na linhagem mesmo de Abraão e tudo mais. Claro que tinha um propósito ali, mas tudo aquilo que ele escolheu, a escolha dele foi o que fez com que ele tivesse o fim que ele teve. E aí a gente vem e vê, assim, nós estávamos conversando sobre essa história e lembrando, assim, de pessoas que deixaram também se levar por aquilo que eles estavam vendo, por aquilo que eles estavam olhando. E aí, por exemplo, me lembrou de uma moça que ela estava na igreja, era firme com a gente, estava lá uma bênção e tudo mais. E tudo, assim, participativa, né? Tudo aquilo que a vida da igreja fazia parte da vida dela. Mas aí no serviço dela, ela conheceu um rapaz muito bonito, por sinal, e começou a conversar com ela. Só que essa pessoa essa menina, essa moça, dizia convicta do chamado, convicta do propósito, só que ela se deixou levar pelo aquilo que os olhos dela estavam vendo, por aquilo que o coração dela foi alimentado por o que ela estava vendo. E aí o que aconteceu? Ela também pediu um conselho, né, a respeito, o rapaz não era cristão, nem nada. Eu falei, olha, você precisa de orar, na verdade, vai com calma, né? Nada impede você de ter uma amizade com ele, mas você precisa... Aí eu lembrei ela, todas as convicções que ela tinha no coração. Mas, infelizmente, ela abriu mão de tudo isso para ficar com esse rapaz. E assim, e aí e é interessante que é isso que eu tô te falando, assim, essas histórias que a gente vai te falar, o fim foi sempre a mesma coisa, de ruína. Porque aí o que aconteceu nesse relacionamento? Afastou ela de Deus, afastou ela do propósito, e me levou a pensar, será que ela tem um chamado mesmo? Será que aquilo que ela falava era verdade? Porque às vezes você é iludido por pensar coisas, na verdade, iludido para as coisas do mundo, que entra no seu coração e aí te separa do propósito de Deus. E aí ela começou a namorar com ele e tudo mais, saiu da igreja, ficou com vergonha, porque ela engravidou, perdeu o bebê, aí eles casaram, estão juntos, mas não estão no Senhor, não estão cumprindo o propósito. O Senhor tem grandes coisas para ela. E em nome de Jesus ainda vai falar com ela vai voltar, vai ser uma bênção. Mas ela perdeu a oportunidade de viver os melhores dias. Nossos dias, irmãos, estão sendo escritos. Tem esse poder de escrever os dias. Os dias do Senhor já estão determinados, mas você está escrevendo uma história. E as suas escolhas, você tem livre-arbítrio para isso. E aí lembra também daquele rapaz do trabalho, né? Lembra? Lembro. Como que é? O Diogo sabe mais desse rapaz, assim, que na época a gente falou tanto com ele. E às vezes... Era um casal jovem, né? E às vezes isso são coisas legítimas. Isso que ele vai te contar é um testemunho de coisas legítimas. Por quê? Porque quando você tem que trabalhar, aí você pode falar assim, gente, surgiu uma oportunidade de trabalho, eu estou precisando de dinheiro, eu vou aceitar e pronto. Mas olha só, o que acontece? Então, esse é
jovem casal, né? Esse rapaz, ele casou jovem, com responsabilidade de casado, e estava com dificuldade em questão de trabalho, né? E eles estavam muito envolvidos, estava liderando células, a, a esposa dele estava liderando célula de crianças, os dois irmãos completamente envolvidos. E só que ele estava desempregado e correndo atrás de emprego, um discípulo bem próximo, eu tomava muito café da manhã com ele para ajudar, orava juntos ali na parte da manhã. E o que acontece? E quando surgiu a oportunidade de um trabalho, esse trabalho era em um shopping, né? E o horário seria um horário muito complicado, onde ele ia perder o horário da cela, ele ia perder os horários de culto, ele ia perder o convívio próximo que nós tínhamos de vida de igreja, né? E o que aconteceu? Quando ele veio conversar comigo, ele falou, olha, é importante você avaliar, porque acaba que esse trabalho é um horário muito complicado. Você vai estar em falta com a sua casa, com a sua esposa, você vai passar momentos que vai ter dificuldade, que você não vai conseguir ir nos cultos, nem na célula, e acaba que, o que acontece? Nesse entendimento, ele, na situação de desespero, ele então acaba que, não, mas eu preciso trabalhar, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que... Eu falei, é verdade, você tem toda essa responsabilidade. No dia que a gente conversou, eu falei o seguinte, você precisa avaliar. Você está em paz com Deus, que se você começar a trabalhar, você vai tranquilo, em paz? Deus falou, sim. E ele então decidiu trabalhar. No que ele decidiu trabalhar, irmãos, ele desandou. De qual sentido? Porque ele não tinha mais tempo de célula, não tinha mais tempo de estar no culto, não tinha uma vida, um convívio de igreja, convívio com a esposa dele era só horário ruim. Por quê? Porque ele trabalhava até altas horas da noite, chegava já cansado, dormia, a esposa acordava cedo, ia trabalhar, aí não tinha contato nenhum de manhã e já não encontrava mais à tarde, só se encontravam à noite. E acontece que a esposa dele permaneceu em todos os envolvimentos da igreja, só que também a esposa teve dificuldade, porque ela morava um pouco longe da casa, da igreja, não tinha condições de ir de ônibus, que era muito complicado, às vezes pegava bicicleta, ia de bicicleta, andando sozinho. E o que acontece? Então, tudo isso gerou, vamos dizer assim, um ambiente que desestruturou o relacionamento e o propósito da vida desses dois. Por exemplo, não é errado você trabalhar, mas você precisa ter paz na escolha que Deus tem para você. Não é porque só agora apareceu um emprego de 5 mil reais. Avalie o que é esse emprego. Ter os 5 mil reais de salário é muito bom. Quem não tem hoje? Quem não quer hoje? Todo mundo vai querer. Mas você precisa avaliar se essa é uma escolha de Deus para você. Se realmente é uma oportunidade para você. Ah, não, mas nós faz um reajuste, nós vamos ajustando algumas coisas aqui, outras ali. Mas, irmãos, tem coisas que não dá para ajustar. Tem coisas que você precisa definir. Por que você precisa definir? Porque é propósito de Deus. Porque você não pode negociar aquilo que Deus tem para você. Você não pode negociar o propósito de Deus. Você não pode negociar aquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes essas escolhas que geram ruínas, né, sobre nós. E você percebe que, né, você que está nos assistindo, percebe que nessa história, esse rapaz, ele foi motivado por aquilo que ele estava vendo. Sabe por quê? Deixa eu te contar. A empresa que ele trabalhava, que ele iria trabalhar, tinha uma proposta para ele, dele se tornar gerente. Então foi explanado para ele um plano de carreira profissional, que, olha, se der certo e tudo mais, a gente está em busca de um gerente aqui. Então ele cresceu os olhos, né? Ele viu que o negócio era bom, como Ló. Ele fez todo o olhar, ele teve uma visão em relação àquilo. Só que ele esqueceu de ver qual era o propósito naquele serviço, naquele trabalho. Porque o que acontece? O coração dele foi levado por aquilo que ele estava vendo naturalmente, sem ele perceber. Porque, realmente, nós não queremos falar para vocês que nós temos que sempre decidir pelo caminho difícil, né? Não é assim, não é masoquista que quer só o caminho difícil, que quer sofrer, porque é o sofrimento que leva, né, a conquista e não sei o quê. Não. Nós queremos te mostrar que aquilo que seus olhos veem nem sempre faz parte daquilo que Deus tem para você. Nem sempre é aquilo que Deus tem para você.
Porque isso aí pode roubar seu coração, pode roubar seu tempo, pode roubar sua intimidade com o Senhor. E o que você vai fazer se isso acontecer? Sabe o que nos entristece muito? É que durante esse tempo nós falamos com esse casal, falou com o esposo, né? O meu marido falou com ele, o Diogo, falou, sabe, lembrando, a menina era minha discípula, a gente conversava, a gente orava e tava ali. Só que o negócio tomou uma proporção tão grande porque ele começou a ganhar bem, ele se tornou gerente dessa empresa. Olha só, coisas que os olhos viram, aconteceu. Só que o que tinha de mais precioso, ele não percebeu que o diabo foi lá e tirou dele. Que foi a presença de Deus. Que foi a intimidade com o Senhor. Que foi o propósito de Deus. Que foi o chamado que Deus tem para ele. Eu não duvido que eles tenham chamado, mas o diabo foi lá e ceifou. Por um momento. Porque Deus ainda vai resgatar. Sabe por quê? Hoje eles estão separados. Eles estão separados. Então, um exemplo. Ele escolheu por algo na carreira, conquistou essa carreira, mas perdeu o que é mais precioso. O propósito de Deus na vida dele. E a segunda coisa mais importante na vida de um homem, o seu casamento. Então, hoje ele está separado da esposa. Está com um salário legal, está trabalhando, é gerente, mas não tem mais a esposa do lado para conquistar e para sorrir e se alegrar com essas conquistas. Então, olha só a importância de você perceber o tanto que você precisa ter visão, revelação daquilo que Deus tem para você. Porque quando você faz as suas escolhas, você então vai caminhar devido àquilo que você escolheu. E você então vai realmente chegar vamos dizer assim, ao ponto principal que é, vamos dizer assim, o resultado dessa escolha. Ele escolheu por definir esse trabalho, por querer essa carreira, só que ele perdeu o casamento. Coisa que é muito preciosa. Eu tive um outro discípulo que a mesma situação, um irmão muito envolvido e tudo, e ele conheceu uma mulher, uma moça. A gente pode olhar, aí esse exemplo, nós vamos falar de beleza, de olhos, igual os campos do Jordão. A moça era bonita, falava bem, formada, né, crente. E aí, agora? A moça é de Deus? Por que nós podemos casar, então? Mas deixa eu te falar uma coisa. Um relacionamento... Nossa, eu tô falando aqui porque lembro de uma coisa que eu te cortei. Um relacionamento, você tem um tempo para relacionar, para você conhecer a pessoa. E ele conheceu essa moça, conheceu os defeitos dela. Ela conheceu ele, conheceu os defeitos dele. Mas pegamos mais para a moça, porque a moça era bonita. Foi ele, né, que atentou para ela, que olhou e falou, formosa, mulher de Deus, abençoada. Até era mesmo, só que dentro do coração tinha umas coisas escondidas que não sabia. Que durante o relacionamento ele foi conhecendo, ele até viu alguns sinais, mas o que aconteceu? Eles casaram. E eu fico mais impressionada porque você conversou com ele pediu conselho, você falou, né? Sim, porque olha só, muitas situações desses defeitos que ele viu e percebeu nela, ele viu claramente que não era uma mulher que iria cumprir com ele o propósito, sabe, o chamado que ele tinha para a vida dele. E quando ele teve essas clarezas, ele veio conversar comigo. Eu falei, olha, então, eu acredito que você precisa encerrar esse relacionamento. Você tem a percepção. Não dá para você colocar em risco ou aguardar o tempo, porque esse tempo, o tempo do relacionamento não vai mudar tais coisas na vida dessa irmã. Então, o que acontece? Ao falar isso para ele, ele falou assim, não, mas ela é linda, mas eu gosto dela, eu quero relacionar com ela. Eu falei, mas irmão, você precisa entender que o seu propósito, o seu chamado está acima do seu casamento. No qual sentido? Eu não posso colocar em risco, eu conheço, não só ele, mas eu conheço vários outros irmãos preciosos que casaram errado. Ao casarem errado, colocou em perigo tudo aquilo que Deus tinha para eles. Colocou em risco tudo aquilo que Deus tinha para ele de chamar, de propósito, de investimento naquilo que o Senhor tem. E ele foi então simplesmente pelos olhos, por achar uma moça bonita, por achar ela bonita, atraente. Ele falou, pastor, mas ela é bonita, ela está querendo ficar comigo. Está gostando de mim. Eu falei, mas meu irmão, não é só isso. Não é o físico.
É muito mais a você ter o entendimento do propósito do que o físico. Porque o físico é algo que natural, vai passar. Incrível que empresa vai passar um tempo, isso vai mudar, as coisas vão mudar. Só que ele, infelizmente, decidiu permanecer e resolveu casar. E eles casaram, fizeram um grande, lindo casamento, um Fomos grande padrinhos, investimento. né? Né? Nós somos padrinhos e participamos desse momento com eles e até acompanhamos um pouco o início do relacionamento, alguns anos de relacionamento ali quando nós participamos. E ela tinha um sonho, a qual eu tenho certeza que carregou ele para correr junto com esse sonho. Né? E ao tentar realizar esse sonho, o negócio deu tudo errado e, Expôs o infelizmente, coração né, dela. veio à tona todo o coração dessa moça. E, mais uma vez, eu quero falar essa triste notícia, essa ruína de uma escolha. Eles estão separados. Né? Ela já está em outro relacionamento de outra maneira e ele está hoje sem estar nesse relacionamento. Eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa na vida dele, porque eu sei que o nosso Deus é o Deus que renova, restaura, Graça, né? O Deus de graça e favor, que vai mudar a realidade da vida desse rapaz. Mas vamos falar agora de pessoas que foram bem-sucedidas na sua escolha. Vamos para a parte Vamos do para a parte encerramento, né? de encerrar e falar, gente, Que é bom. Você tem o poder de escolha na sua mão. Na sua vida, você pode fazer escolhas que vai te levar a ser bem-sucedido e cumprir o propósito, que é o mais importante, que é Caleb. Caleb foi alguém que teve uma oportunidade de escolha e essa escolha dele fez com que, assim, traz até algo tão esplêndido para mim, para a sua vida, porque 45 anos antes dele tomar posse da terra, depois que tudo aconteceu, Canaã, Moisés perguntou para ele qual que era a terra que ele queria. E ele escolheu Hebrom. E ali, quando o chefe Josué, né, depois de 45 anos, foi entregar a terra e falou, por que você quer Hebrom? Perguntou para Caleb. Aí o Josué falou assim, Caleb, essa terra é uma terra bonita, ela é boa, realmente, ela fica nos montes mais altos e tudo mais. E aí, por que você quer? Lá, tudo bem que lá é lindo, lá fica no melhor lugar, os montes altos, mas lá tem gigantes, inimigos que também almejam essa terra. Sabe qual foi a resposta de Caleb? Eu até anotei aqui. Ele falou assim, não importa. Eu sei mesmo que lá tem gigantes, tem tudo isso. Eles também querem as melhores terras, eles habitam nas melhores terras, mas o Caleb falou assim, mas eu estou forte. Há uma promessa de Deus na minha vida, confiado nela, eu vou desalojar os gigantes de lá. Eu quero as melhores terras, eu quero tomar posse da promessa. Olha, gente, olha aqui, isso. só fazendo um acréscimo aqui, olha que negócio poderoso. Aqui fala que Caleb teve esse comportamento. Sabe que Caleb ele teve esse mesmo espírito há 45 anos atrás, quando Moisés o enviou como espia. E todos os outros espias falaram, não, lá a terra é cheia de gigante, não vai dar. Aqui Caleb fala, depois de 45 anos, ele permanece com a mesma força desde o dia dessa promessa qual ele recebeu de Moisés, que teria essa terra. E é interessante que essas histórias que nós contamos aqui, dessas escolhas que levaram à ruína, desses jovens, Deus tinha promessas para ele de um casamento abençoado, né? Tanto para a moça como para o rapaz. Tudo, Deus tinha promessas, eles tinham palavras, só que eles deixaram se levar por aquilo que os olhos deles estavam vendo. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos andar por vista, nós temos que andar pela fé. Por mais que eu veja aqui agora que esse rapaz, essa moça é de Deus, é abençoado mesmo, vai dar certo. Ou então, nossa, ele só não é crente, né? Ele é tudo de bom, mas não é crente. Mas dei uma promessa para você. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, de coisas que eu queria, legítimos mesmo, mas para esperar o melhor de Deus. Olha o que Caleb recebeu, o melhor. Ele falou, essa terra tem gigante, é tudo isso, mas eu sou forte, porque eu tenho a promessa de Deus para mim. Eu tenho convicção de que aquilo vai chegar. Aqui tem uma pessoa que está nos assistindo, que foi nossas discípulas,
e que está vivendo o melhor de Deus na vida dela porque ela soube esperar no Senhor. Sabe? Você sabe quem eu tô falando, né? E ela jovem, se converteu tão jovem, né? Abriu mão de sua própria vida por amor ao Senhor, por amor à obra do Senhor. E durante um momento da vida dela, teve a oportunidade de casar com um rapaz, mas ela, e até eu, assim, no dia eu ficava, nossa, esse rapaz é de Deus, porque a gente, pastores, nós temos que ser ali cupidos, né? A gente espia a terra, cuida, zela, a gente olha, aquele ali é homem de Deus e tal, a gente vai olhando, vai indicando. E aí ela orou e falou, não, não é de Deus, não é. Tá. E eu falei, nossa, então tá. Só que, gente, realmente, ela é aquela pessoa, igual Caleb. Nossa, tá certo. Até, porque aí ela avistou um rapaz. Na verdade, Deus levou ela a conhecer esse rapaz, que ela nunca nem imaginava, numa circunstância ali de morte, de luta da família, ela mudou para outra cidade, conheceu um homem de Deus. Chegou lá, Deus falou, aqui, a sua terra prometida, você vai tomar posse agora. Casou, já tem duas filhas lindas. Deus fez algo tremendo na vida dela. Porque ela não olhou nada natural. Ela olhou para Deus, viu que o Senhor tinha promessas para ela e falou, eu vou esperar no Senhor, na hora certa. Ela teve convicção e casou. E deu tudo certo. Assim também acontece com a gente, né? Da mesma forma. O que eu acho um ponto muito importante do que beijo para você. Essa discípula que nós estamos falando, ela é muito preciosa. E hoje, por exemplo, ela é pastora, né? Ela e o marido dela pastoreiam uma igreja em uma cidade. Então, isso é o cumprimento de um propósito, a qual ela, desde quando eu comecei a acompanhá-la, que ela era adolescente muito novinha. Novinha. Né? Mas sempre teve um coração apaixonado e dependente de Deus. Sempre teve o coração de uma mulher adolescente de jejum e oração. Então, alguém que depende de Deus. Então, quando nós estamos falando sobre essa questão de visão, de promessa, de escolha, então, quando nós temos visão nas promessas de Deus, confiamos nas promessas de Deus e a nossa visão é liberada a respeito dessa promessa, nós então vamos fazer escolhas de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. As promessas que o Senhor tem para nós. Sabe, eu tive várias oportunidades na minha vida de fazer várias outras coisas. Mas um dia Deus liberou uma palavra sobre a minha vida e, no entanto, eu me guardei para essa vida, me consagrei para esse momento, me consagrei para hoje. Hoje eu estou aqui e posso te falar sobre isso, posso falar na sua vida a respeito do Evangelho de Deus, do testemunho, de ser testemunho de Cristo Jesus, do Evangelho de Jesus. E por quê? Porque eu decidi fazer uma escolha, sabe, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, de não andar pelos meus olhos, de não andar pelos meus desejos próprios, de não andar por aquilo que é confiante. E então você vai se apropriar daquilo que Deus tem para você. Assim como Caleb, lá em Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, tem um momento a qual Josué entrega a Caleb essa cidade de Hebron. Dá a cidade para ele, fala que eu quero entregar a herança que tem para você. Você tem uma herança. Mas aonde Caleb conquistou essa herança? Há 45 anos atrás. Mas sabe o que é mais poderoso? É que ele manteve o mesmo coração, o mesmo espírito, a mesma disposição, a mesma força. E eu tenho a mesma força. Então eu quero te falar uma coisa, às vezes não está acontecendo algumas coisas na sua vida ainda, mas te falar uma coisa, permanece na promessa. Permanece naquilo que Deus falou para você. Permanece e escolha por esse caminho, por essa visão, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque quando você decide viver dessa maneira, caminhar dessa maneira, você pode ter certeza, esse momento de glória, esse momento de prazer, de descanso, vai estar sobre a sua vida. Amém. Vai estar sobre o seu coração. Amém. Aí eu quero te falar uma coisa, Deus deu uma herança, Deus deu uma terra para Caleb. Só que ainda interessante, nessa terra que Deus deu para ele como herança, ainda tinha gigantes. Então eu quero te falar uma coisa, circunstâncias vão acontecer na sua vida, mas derruba esses gigantes. Permaneça firme no espírito da fé, no espírito de Deus, porque essa terra já é sua. Amém. Isso que você está orando, isso que você está buscando, permaneça firme. Permaneça firme. Não tome decisões precipitadas. Eu aprendi algo muito interessante com um pastor que eu tenho uma grande consideração.
ele falou algo para mim que eu achei muito interessante. Se alguma coisa acontecer com você, que você tem que dar a resposta imediata, não tome decisões. Porque tudo você precisa ter um tempo a sós com Deus para resolver. Então, se você chegou, não, você tem que dar a resposta hoje. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque esse pode ser uma armadilha do diabo para você. Mas permaneça o quê? Tenha o tempo de Deus. Tenha o tempo de estar com o Senhor. Deus, eu preciso me guardar. Eu preciso ter paz naquilo que eu vou tomar como decisão. Pois as decisões podem trazer e gerar ruínas na nossa vida. Amém. Sabe, nós já estamos terminando, né? Mas eu quero te falar algo a respeito dos gigantes. Que eles sempre vão existir. Em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer tempo, nós sempre vamos enfrentar gigantes. Existem gigantes para mim hoje, para ele, para nós, como família, para você que está aí nos assistindo. Vai ter um gigante aí no seu caminho. Só que o gigante, o tamanho dele, que é muito grande, é para te intimidar. Ele só tem tamanho, ele só tem aparência. Esse gigante não é maior do que o seu Deus. Esse gigante que você tem que enfrentar todos os dias não é maior do que aquele que habita em você. O gigante, ele traz intimidação. Mas quando você sabe quem está com você, quem é o dono da sua vida, quem governa a sua vida, quem conhece você pelo seu nome, quem tem o seu nome escrito aqui na palma da sua mão, conhece você, o seu coração, esquadrinha o seu coração, sabe quando você levanta, sabe quando você deita, sabe as intenções do seu coração. Sabe o que me chama mais atenção na vida de Caleb? É que ele se alegrou no Senhor e o Senhor satisfez os desejos do coração. Porque quando ele pediu para Moisés aquela terra, não era garantia que ele ia ter. Era uma sugestão, mas o coração dele, correto, firme nas promessas de Deus, fez com que naquele momento ele tomasse posse e recebesse aquilo que o coração dele desejou. Tem gigante? Tem, mas eu estou forte e firme nas promessas de Deus. O que Deus colocou no seu coração vai acontecer. Amém. Qualquer tempo, não importa a hora, Deus prometeu, vai cumprir, vai dar o melhor. Vai dar o melhor emprego, vai dar o melhor marido, vai dar a melhor esposa, vai dar uma família linda, Amém. Vai dar aquele carro que você quer, vai dar tudo o que você desejar. Quando você simplesmente decidir não andar por vista, mas pela fé. Amém. E essa é a verdade, irmãos. Eu quero te falar uma coisa. O gigante, quando vem para intimidar, ele só vem para querer gerar, sabe o quê? Medo e incerteza. Sabe? Mas eu quero te falar uma coisa. Olha só a conversa de homens de fé. Então, Moisés, Caleb e Josué estavam conversando. Eles não tinham entrado na terra de Canaã ainda. Mas eles já tinham certeza, porque eles já estavam fazendo a partilha de herança. Olha o tanto que isso é poderoso. Qual terra você vai querer? Deixa eu falar uma coisa. Deus tem grandes coisas para você. Aleluia. Não se intimide com nenhum gigante. Porque maior é o seu Deus. Aleluia. Maior é aquele que está sobre a sua vida. E diante desse gigante, o que você vai dizer? Amém. Qual vai ser o seu comportamento? Amém. Amém? Amém. Então é isso que nós queremos compartilhar com você. E queremos orar abençoando a sua vida. Amém? Amém. Eu quero fazer essa oração. Amém, Senhor. Eu quero te agradecer, te louvar. Bendizer o seu nome, ó Deus, Amém. porque por essa palavra de hoje para nós, nosso coração nessa tarde. Deus, eu saio daqui com meu coração incendiado. Amém, Deus. De lembranças de tantas promessas que o Senhor ainda tem para nós. Jesus. Que esses gigantes realmente têm existido, mas que maior é o Senhor. Maior é aquele que está sobre nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que tenta contra as nossas vidas. Maior é o Senhor do que os nossos inimigos. Maior são as promessas. Amém. Deus, obrigada, Jesus, porque nós tivemos oportunidades, ó Deus, de ter escolhas que poderiam ter nos levado à ruína. Mas nós estamos aqui firmes no Senhor para dizer e testemunhar que o Senhor é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E assim nós finalizamos a nossa live. E eu quero que você, ao finalizar essa live, nós vamos deixar ela 24 horas aqui, compartilhada. Eu quero que você envie para os seus amigos. Se você ouvir essa palavra, você percebe que ele precisa ouvir, que ele precisa também crescer, receber isso. Envia para todos os seus contatos lá no seu Instagram. Aleluia. E vamos abençoar o máximo de pessoas. Amém? Amém. Estamos juntos.
Vamos que vamos. Beijo, Letícia. Um abraço, estamos juntos. Letícia, discípula preciosa, Reginaldo, lá de São Paulo. Um abraço, meu querido Vitão. Letícia de Araguá. Estamos juntos. Vamos que vamos. Um Deus abraço. abençoe.